pessoal, sou o professor Almir Garcia Fernandes, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos dar continuidade aos nossos vídeos de estudos do direito empresarial, em específico o direito das recuperações judiciais e das falências. Na aula de hoje, que é o nosso sexto vídeo, nós vamos começar a estudar agora a recuperação de empresas. Quando nós falamos de recuperação de empresas, nós estamos falando do processo que tem por finalidade restabelecer a normalidade da atividade econômica do empresário. O empresário que não consegue organizar a sua atividade financeira, mas que ainda tem uma empresa viável, ele precisa da recuperação judicial para que ele possa preservar a atividade produtiva, maximizando assim todas as suas atividades, ou maximizando o ativo, como nós falamos, né? Para que ele possa readquirir a capacidade de efetuar todos os pagamentos. Nós temos aqui, caros alunos, uma situação em que uma empresa tem várias dívidas acumuladas, né, e ela não consegue honrar com todas essas dívidas, mesmo tendo uma atividade produtiva, mesmo tendo um resultado aparentemente positivo na sua atividade econômica. O custo de manutenção dessa atividade econômica ele é menor do que o rendimento dessa atividade econômica. O problema são as dívidas acumuladas. Então, um empresário com uma quantidade muito grande de dívidas acumuladas, ele não consegue pagar todas essas dívidas e a situação vai virando uma bola de neve. Porque por mais que ele consiga pagar os custos de manutenção da atividade, as dívidas antigas elas vão se acumulando e vão tornando inviável a exploração da atividade econômica. Então, a recuperação serve justamente para isso, para restabelecer essa normalidade da atividade econômica do empresário. Quem pode conceder a oportunidade da recuperação de empresas não é o Poder Judiciário, sim os credores. Então, a definição se o empresário terá ou não acesso a esse parcelamento de dívidas, a essa reorganização, isso depende dos credores, e uma vez que forem consultados sobre o plano de recuperação, aceitarem ou não essa recuperação do empresário. Então, a recuperação de empresa pode ser obtida por meio de uma negociação, seja ela extrajudicial ou através de um procedimento judicial, do Poder Judiciário, mas quem decide se o empresário tem direito a pagar as obrigações parceladas, aos descontos, tudo isso são os próprios credores. Começando então pela recuperação judicial, nós vamos falar tanto da judicial quanto da extrajudicial, essas duas situações diferentes. Começando pela judicial. Bom, a recuperação judicial, ela tem essa pretensão, como nós falamos, de preservar a fonte produtora, resguardar os empregos dos colaboradores, fazer com que a empresa cumpra a sua função social. Sempre que uma empresa estiver em recuperação judicial, os registros públicos do empresário vão ser alterados para fazer constar a expressão empresa em recuperação judicial. Essa recuperação judicial se aplica a todos os empresários de uma forma geral, sociedades, firmas individuais, e nós temos aquelas situações de sócio de responsabilidade ilimitada. É claro que isso é bem complexo, porque na prática no Brasil nós quase não temos situações de sócio de responsabilidade ilimitada, como eu já falei no passado. Espólio também está sujeito à recuperação judicial de empresas, aí nós temos aquelas situações em que houve o falecimento do titular da firma individual, mas não houve ainda a transferência dessa atividade econômica para os seus herdeiros. Então, nesse período de um ano, contado do falecimento do empresário, é possível também termos recuperação, aí, nesse caso, do espólio. E hoje, ainda, nós podemos falar em recuperação do produtor rural. O produtor rural também está sujeito à recuperação, desde que ele comprove a sua condição e exploração da atividade rural por meio de uma escrituração contábil fiscal, que é a escrituração específica para os produtores rurais. A recuperação judicial está prevista lá no artigo 48 da Lei 11.101, e esse artigo é extremamente importante porque ele já determina que para requerer a recuperação judicial é necessário que o empresário tenha pelo menos 2 anos de inscrição regular perante a junta comercial.
Tá? Então, se o empresário não estiver inscrito, né, perante a junta comercial, ele não pode fazer uso da recuperação judicial. Além disso, ele também não pode ser falido, né, porque uma vez decretada a falência, extingue-se a personalidade jurídica, então nós não temos mais uma situação de recuperação suspensiva de falência, como nós tínhamos na concordata. Né? Então a recuperação ela só pode acontecer quando nós não temos falência decretada. Uma vez decretada a falência, não é possível mais pedir recuperação. Tá? E nos últimos 5 anos, o empresário não pode ter obtido concessão de outras recuperações judiciais, seja na modalidade da recuperação convencional ou na recuperação específica para microempresas e empresas de pequeno porte. Tá? E também não ter os seus sócios, né, os seus administradores condenados por crimes, né, falimentares, pelos crimes que são descritos aqui na Lei 11.101. Submetem-se à recuperação judicial todos os créditos que forem existentes até a data do pedido da recuperação, mesmo que esses créditos não estejam vencidos. Dívidas do devedor que possuam coobrigados fiadores, também podem ser recuperadas. Contudo, nesse caso, os credores conservam o direito dos créditos e privilégios contra os fiadores. Então, é importante tomar cuidado com essas obrigações com fiança, porque isso cabe ao credor. E a suspensão das obrigações e processos do devedor não pode ultrapassar aquele prazo de 180 dias, que nós já vimos, a não ser com uma autorização expressa do juiz, desde que o devedor não tenha concorrido para isso, não tenha piorado a sua situação nesse sentido. Tá? O que mais nós temos que destacar sobre os créditos da recuperação? O importante não são os créditos que estão incluídos, mas os que estão excluídos. Tá? Por que isso é importante? Porque nós temos uma gama grande de créditos que não são permitida, que não é permitida a sua recuperação nesse tipo de processo. Os créditos, de credores fiduciários, sejam eles de bens móveis ou imóveis, porque aí nós temos uma propriedade resolúvel, então esse tipo de contrato não se recupera. Tá? O arrendamento mercantil, o contrato de leasing, também nós temos uma situação semelhante, que também o crédito não pode ser recuperado. Tá? O contrato de compra e venda de bens imóveis com cláusula de irretratabilidade e revogabilidade, porque a própria essência do contrato fala que o contrato não pode ser modificado depois, por isso que não estão sujeitos à recuperação. Os contratos de incorporação imobiliária, devido à natureza da incorporação. A compra e venda com reserva de domínio, nesse caso tem uma situação semelhante, à propriedade resolúvel. Os adiantamentos em contratos de câmbio para exportação e os recursos controlados de crédito rural, porque esses recursos de financiamento rural, eles têm regras próprias, e por isso estão excluídos da recuperação judicial. Bom, o pedido de recuperação judicial só pode ser formulado pelo próprio devedor, diferente da falência, que pode ser pedida pelos credores, a recuperação é somente pelo próprio devedor, e ele tem que apresentar esse pedido diretamente ao juiz do local do seu principal estabelecimento. Na petição inicial, nós não temos uma dificuldade muito grande de elaboração desse documento. O grande problema é a quantidade de documentos que acompanham a petição da recuperação judicial. É mais documento do que o processo de sucessões, do que um processo de inventário. Tá? Então, a petição da recuperação judicial, ela tem que conter todas as causas que levaram à crise, à situação do devedor, a demonstração contábil dos últimos 3 exercícios, a relação completa de credores, com dados, natureza, valores dos créditos, lista de empregados, documentação societária da empresa e dos administradores, todos os bens dos sócios, controladores e administradores, todos os extratos bancários e aplicações financeiras da empresa, as certidões de protesto, a relação de ações judiciais e arbitrais, o relatório do passivo todo da empresa, passivo fiscal, os bens do ativo não circulante, todos os negócios jurídicos. Então nós temos aqui uma quantidade grande de documentos que acompanham a petição inicial. E atualmente, desde 2022, ainda no processo de recuperação judicial, o juiz pode
fazer um pedido de constatação prévia de viabilidade da empresa. Tá? Esse é um pedido formulado pelo magistrado antes, né, de determinar o processamento da recuperação judicial para ver se realmente a empresa tem viabilidade. Só que pese as críticas que se fazem a isso, né, é uma espécie de análise prévia, né, para ver se a empresa pode ter recuperação judicial, mas não é vinculante, né, a decisão do juiz. É estranho, né? Faz um pedido que serve depois para os credores, mas não para o juiz imediatamente. Tá? O juiz vai nomear um perito, né, um profissional com capacidade técnica para realizar um estudo sobre as reais condições de funcionamento da empresa, né, para não ficar dependendo só das informações que o próprio devedor apresenta, né, e da regularidade e completude de toda a documentação que foi apresentada com a petição inicial. Tá? E, como eu falei para vocês, o juiz não pode indeferir o processamento da recuperação judicial com base nas informações da falta dessa viabilidade econômica do devedor. Né? Mas é claro, né, que se nós tivermos um laudo, né, que indique, tá, que a recuperação está sendo proposta com indícios de utilização fraudulenta do processo, aí nesse caso o juiz sim, né, pode fazer extinção, mas realmente é pouco provável. Tá? Então o que acontece na prática, na grande maioria das vezes, é que esse laudo serve só para os credores depois, né, para formar as suas votações. Tudo bem? Tá? Então com isso nós vamos concluindo essa sexta aulinha aqui. Depois nós nos acompanhamos, né, nos vídeos seguintes. Tá? Um grande abraço e bons estudos para todos vocês.